dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre os projetos de leis número 8.889 de 2017 e 2.331 de 2022, que são conhecidos popularmente como a PL da taxação do YouTube e dos serviços de streaming. Primeiramente, eu gostaria de dizer que isso será mais uma análise técnica do que um vídeo de opinião, até para entender do que se trata e o que eles querem alterar, mas vamos por início. O que é um projeto de lei, você me pergunta? Um projeto de lei é o ato inicial de um processo legislativo. E você vai me perguntar de novo, mas RMM, o que é um processo legislativo? E eu te respondo, meu caro gafanhoto. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, estabelece no artigo 59 que o processo legislativo é a elaboração de todos os atos do legislativo, do poder legislativo. Então, tudo que é feito pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, Câmara de Vereadores, tem que seguir o processo legislativo. É assim que se cria uma lei. E existem 3 formas de se iniciar um projeto legislativo. Mas, para fins desse vídeo, eu quero me ater mais sobre o projeto de lei ordinária, que é exatamente isso. Ordinário, traduzindo do juridiquês para o português brasileiro, quer dizer comum, ou seja, como é que seria um projeto de lei comum tramitar pelas câmaras, né, passar pelo processo legislativo. E apenas a nível nacional, eu não vou dizer acerca de processo legislativo estadual, não vou dizer sobre lei orgânica de município, decretos municipais, não vou falar sobre isso, até porque se eu for falar sobre isso, o vídeo vai ficar maior do que eu acredito que ele vai ficar. Então, vamos do começo. Quem é que pode propor o projeto de lei ordinária, você me pergunta? Qualquer pessoa do povo, os senadores, os deputados federais, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e as comissões de Câmara e do Senado. Como é que é apresentado? O cara pega um pedaço de papel e escreve projeto de lei. E ele disseca sobre o tema, fala assim, eu quero alterar isso, e depois ele dá uma justificativa do porquê ele quer fazer isso. Por escrito, é apresentado o projeto de lei. No nosso caso, foi um deputado federal, que foi o projeto de lei 8889 de 2017, e um projeto de lei do Senado, que é o 2331 de 2022. E, como eles são representantes do povo, eles entendem que possui um interesse nacional acerca do tema. Assim, com um projeto de lei escrito, ele é encaminhado pelos membros do Congresso Nacional, ou seja, pela iniciativa parlamentar, e é apresentado para os demais membros do Congresso Nacional para deliberar, passando a ser discutido e o projeto é analisado por sua respectiva casa. Tá. Então, por exemplo, o projeto de lei 8889 de 2017, ele foi apresentado por um deputado federal, escreveu o texto e encaminhou para protocolar no parlamento. E é começado a ser deliberado e o projeto é analisado. E vai passar primeiro também por 2 comissões, a comissão técnica, que no caso em questão, essas 2 PL vão passar pela comissão de assuntos econômicos, porque estamos falando de tributo, então é assunto econômico, e depois vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque a TV adora falar sobre a Comissão de Constituição e Justiça. E essa comissão ela vai analisar se a lei é constitucional e se contraria alguma outra lei, porque isso pode acontecer. Passando pelas 2 comissões, vai para mais uma discussão na Casa Legislativa que iniciou, então no nosso exemplo vai para a Câmara dos Deputados Federais, e vai para uma sessão em plenária, ou seja, vai se juntar ali, no mínimo, 50% mais um dos deputados federais. Então, se temos 513 deputados federais no Brasil, a gente precisa de pelo menos 257 deputados para estarem na plenária para debater e ver se esse projeto de lei é aprovado pela Casa. Se é aprovado pela Casa, ele vai para a Câmara dos Senadores e ele vai ser analisado e revisado. Ou seja, ele já foi analisado uma vez e ele vai passar por uma nova análise, ou o projeto do senador, que seria o projeto 2331 de 2022, vai ser aprovado pelo Senado Federal e irá para a Câmara dos Deputados. Não existe uma hierarquia entre Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Após a aprovação do Congresso, o projeto vai para o presidente da República, que ele pode sancionar, ou seja, ele pode aprovar o projeto de lei e transformar em lei, aí deixa de ser projeto e se torna lei, ou vetar. Ele veta o projeto de lei, ele justifica por que ele está vetando o projeto de lei,
e ele voltará para a Câmara inicial. Aí, por exemplo, se o projeto não é aprovado na Câmara do Senado, ele vai ter uma justificativa do porquê ele não foi aprovado, e ele voltará para a casa inicial, onde será realizadas as alterações, se passará por uma reanálise pelas duas comissões e votará para ser reaprovado ou não. Aí você fala assim, beleza, o presidente da República sancionou o projeto de lei e ele só vai se tornar público quando ele for publicado no Diário Oficial da União, que é o jornal onde tudo o que acontece a nível federal é colocado. E qualquer um do povo tem acesso, é um jornal. E vocês podem ler. E a partir do momento que ele se torna público, se torna uma lei. Que pode ter a sua vigência iniciada na noventena, né? Que a gente costuma dizer que são após 90 dias de sua publicação. Bom, agora que a gente já sabe como é que funciona o projeto legislativo e como tramita um projeto de lei, vamos ler primeiro o projeto de lei mais antigo, o 8889 de 2017. Vemos que o nome dele diz o seguinte: dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda e dá outras providências. O que ele quer dizer com isso? Que ele quer criar uma nova lei que irá dispor sobre o conteúdo audiovisual por demanda, o que a gente conhece aqui entre nós como VOD. E aí já temos o artigo que determina e define o que é o conteúdo audiovisual, como é que vai funcionar. E aí a gente tem assim, ó, ele diz o seguinte: conteúdo audiovisual, qualquer conteúdo resultante de atividade de produção destinada à fixação ou transmissão de imagens, acompanhada ou não de som, que tenham a finalidade de criar a impressão de movimento, independente dos processos de captação, do suporte inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou por meio utilizado para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão. Temos também ele explicando a modalidade avulsa de programação, que é a modalidade de programação organizada para aquisição avulsa em canais específicos para tal fim. E ele cita uma lei. E é aí que começa a complicar. Essa lei 12.485 de 2011 é uma lei que trata sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado. Olá, olá, é meio da edição aqui. Então, gente, eu acho que eu dei muita volta para tentar explicar esse tema, então estou regravando. E tudo que eu queria dizer é que, na verdade, essa questão se trata apenas sobre canais de assinatura, né? É a TV por assinatura, tá bom? É só isso mesmo, obrigado. Ele também versa sobre canal de espaço qualificado, que é um canal de programação que no horário nobre veicule majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam um espaço qualificado. Um canal de televisão, premieres, por aí vai. Isso que é o que nos importa neste momento. Comunicação audiovisual de acesso condicionado, que é um complexo de atividades que permite a emissão, transmissão e recepção por meios eletrônicos de imagem acompanhados ou não de som, que resulta em entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente para assinantes. E ele também fala, né, do artigo 2º, inciso 15 da lei, que aí a gente chegando para ler, que é a modalidade avulsa de programação ou modalidade de canais de venda avulsa, que são modalidades de canais de programação organizados para aquisição avulsa por parte do assinante. Aí você fala assim, bom, já tá ficando complicado. Eu falo assim, concordo com você, já tá ficando complicado. Porque até aqui tá tudo bem, porque está se estipulando a existência jurídica, não que seja necessário, mas tá dizendo, olha, isso existe. E a gente não tinha isso antes. E também define o que é uma produtora, o que é uma provedora, uma fornecedora, estabelece regulação e fiscalização de criação de conteúdo que será de competência da Ancine, que deverão os agentes prestar informações, incluindo oferta, dados de consumos dos VODs e desempenho de atividades. Aí você fala assim, pra quê? Eu falo, não sei, mas todas essas informações vai pra Ancine. Eles também são obrigados e estabelece que os conteúdos audiovisuais serão guiados pelos próprios princípios, né? Isso é lindo. E lendo a lei, você vê. E ainda estabelece que a Ancine poderá estabelecer soluções de conflitos extrajudiciais por meio de conciliação, mediação, além da arbitragem em disputas comerciais entre empresas provedoras de conteúdo, inclusive se for constatado práticas de anticoncorrência,
eles devem buscar o judiciário ou a arbitragem. E eles também devem buscar o sistema brasileiro de defesa à concorrência. Você fala assim, tá, beleza, então a gente está falando dos gigantes. Estamos falando dos gigantes. Então, até aí tudo bem. Não vejo nada demais na lei. E temos o artigo 6º desse projeto. Aí ele fala o seguinte, que a lei não vai se aplicar para serviços de comunicação audiovisual por demanda que se destine principalmente a ofertas de conteúdo jornalístico, serviços cuja oferta de conteúdos audiovisuais seja incidental ou acessória ao provimento de conteúdos textuais e sonoros, um texto, e esse texto ele é lido. Olá, RMM da edição aqui de novo. Então, eu tinha esquecido a palavra audiobook quando eu estava gravando esse vídeo, e daí eu fiquei tentando explicar a palavra audiobook. Então saibam, eu estou falando de audiobook, né? Por exemplo, um livro que as pessoas gravam e realizam a leitura. Isso daí não seria considerado para fins dessa lei, não seria aplicada a lei. E serviços que sejam operados sob responsabilidade de alguns poderes constituídos pela República Federativa do Brasil. Ou seja, se é público, mas não todos, só alguns, tá? Eu considero aqui a parte 1 desse projeto de lei. E essa parte 1, tá tudo bem, é só mais um projeto de lei. Porém, quando a gente chega na parte 2, é onde ele estabelece o que é provedora de conteúdo audiovisual e que elas deverão incluir um número de títulos produzidos nacionalmente que será determinado pela Ancine, ou seja, a Ancine vai virar pra Netflix e falar assim, olha, você é grande, e eu quero que você tenha X número de conteúdo audiovisual para você continuar distribuindo sua assinatura no Brasil. E 50% desses títulos deverão ser realizados por produtoras independentes. E que a Ancine vai estabelecer como devem ser os mecanismos de catalogação e seleção para as provedoras de conteúdo. E chegamos na parte mais complicada dessa PL, que é onde ela começa a alterar outras leis, como por exemplo a medida provisória, a número 2228 de 2001, que a essa altura do campeonato, passados 22 anos, já se tornou uma medida permanente, não é mais medida provisória, adicionando mais um inciso ao parágrafo 4º do artigo 1º. Aí você fala assim, você tá falando, e não tá explicando nada, então eu vou explicar pra você. O que eu sinto lendo esse projeto de lei, e eu acho que essa é a parte mais importante, é que eles querem colocar VOD no rol da MP da Ancine. A MP da Ancine é a 2228 de 2001. E é isso que tá dando pau. Porque a partir do momento que eles colocam nesse rol da MP da Ancine, se cria um fato gerador. Aí você fala assim, RMM? O que é um fato gerador? Pelo amor de Deus, fala português. E eu te respondo. Fato gerador é fato gerador de imposto. O Código Tributário Nacional e a Constituição Federal estabelecem que, para ser cobrado imposto, é necessário ter um fato gerador. Aí você fala assim, beleza. E como isso afeta o criador de conteúdo para o YouTube? O YouTube é basicamente VOD. E o legislativo colocou tudo no mesmo balaio. Eles miraram assim, ó. Eles miraram em Netflix, eles miraram na Amazon, eles miraram na Disney. Porque da mesma forma que a TV a cabo tem uma tributação e legislação específica, os serviços de streaming não tem. E aí? Só que a partir do momento em que eles miram nisso e não especificam isso, e deixam de uma forma mais generalizada, isso pode acabar afetando criadores de conteúdo que ficam sujeitos a tributações, porque eles deixaram de ser pessoas físicas. Eles não são mais aquela pessoa que coloca o CPF, que é o cadastro de pessoa física. Não. Muitos deles já possuem empresas. São microempreendedores individuais, são microempresários, são empresários, são donos de uma empresa limitada, por exemplo. São pessoas que possuem o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E por serem pessoas jurídicas, elas estarão sujeitas à tributação. E isso não é bom. E o mesmo criador de conteúdo para o YouTube
vai receber as mesmas tributações de uma produtora nacional, de uma Globo Produções, por exemplo. E você entende por que muitos estão indignados. E o outro projeto de lei, que é a 2331 de 2022, que é complementar a essa lei, esse projeto de lei de 2017 que a gente está conversando, terá a MP de 2001 para incluir a tributação de VODs, especificamente com o fato gerador do Condecine. Então você entende? Então assim, veio esse primeiro projeto de lei, que é enorme, que a gente acabou de dissecar, que eu tô aqui falando há quase meia hora que eu tô falando disso, pelo menos no bruto, né? Não sei como é que vai ficar na edição. E também vem essa PL do Senado, que é pequena. Ela é pequena. Ela só quer alterar 2 incisos para criar fato gerador dos votos. E por não ser mais específico, para não atacar diretamente apenas as grandes empresas de serviço de streaming, como a Netflix, a Amazon, a Disney, HBO, coloca todo mundo no mesmo balaio. E se essa lei for aprovada, vai ficar sujeita a todo mundo e vai sobrar para o judiciário criar uma interpretação acerca dessa lei. Aí você pergunta para mim, RMM, você acha que essa lei é constitucional? E por mais que eu queira dizer que não é constitucional, ela é. É só uma medida que vai ser extremamente impopular. Eu concordo com ela? Não concordo. E se eles querem atacar diretamente as grandes empresas, eles precisam melhorar o texto. E não é que o texto esteja mal redigido. Pelo contrário, está super bem redigido. Só que ele está genérico, porque não pode indicar o senador ou o deputado federal que está diretamente... O fato gerador do Condecine será para Netflix, Amazon, Disney e HBO. Eles não podem dizer isso, porque aí se criar outro serviço de streaming, ele não vai estar sujeito a tributação. Tem que ficar genérico, porém tem que ficar genérico de tal forma que não afete o criador de conteúdo audiovisual para plataformas do YouTube, ou seja, para a criação de conteúdo independente. Porque não existe uma definição específica para criador de conteúdo na Twitch e no YouTube. Não existe uma categorização, não existe nada. Para o Brasil, e isso falando juridicamente, por favor não me leve a mal, criador de conteúdo audiovisual é criador de conteúdo audiovisual e ponto. Não tem uma distinção. Bom, muito obrigado por me ouvir até aqui. Se for possível, deixe o gostei. E se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o tema. Vamos conversar e debater. E até a próxima.